William Bonner Ai. deixou... Pois é, merece o ar, né, Gabi? Merece. 29 anos à frente da bancada, Matheus. 29 anos ouvindo o clássico Boa Noite. Por que ele vai deixar a bancada? Deixou o Jornal Nacional. quê? Ele explicou. Vai deixar em novembro, Por né? Mas que já que tem o ele- substituto, tá tudo certo Mas lá. por que ele vai... Fala pessoal, Fernando aqui. Pessoal, como vocês viram aí no começo do vídeo, William Bonner anuncia que deixará o Jornal Nacional. Aí você já sabe, né pessoal? Aí começa a ter um monte de especulações, né? Que ele tá com medo da Lei Magnitsky, porque ele viu que não tá colando mais essas mentiraiadas deles aí, né? Então quer dizer, pessoal, vários rumores vêm surgindo, né? Agora vai saber qual a verdade. Ele mesmo se pronunciou dizendo que não tinha mais tempo para a família dele, para os filhos. Então quer dizer, surgiu um monte de especulações. Mas uma coisa é certa, pessoal. Esses repórteres aí não são bem vistos nas ruas não, né? Se eu colocar a matéria aqui para a gente relembrar. Olha aí, se a gente relembrar essa matéria aí, né? Que ele recebeu agressões verbais numa padaria. Quer dizer... É uma vergonha, né? Um jornalista que devia ser imparcial, né? Uma pessoa que devia ser adorada. Adorada não, hein? Né? Não temos que adorar ninguém. Mas uma pessoa que devia ser vista, vamos dizer assim, com bons olhos, né? Pela população, mas não. Aí presta esse papelão aí, né, pessoal? Que pra mim é um papelão, é uma vergonha. Um repórter, então, uma carreira brilhante assim, né? Entre aspas, né? Pelo tudo que ele já anunciou a história, mas essa militância deles de querer ter um lado político não cola. O povo está percebendo isso finalmente, mas não cola. Agora eu quero mostrar para vocês a opinião do Ancapsul, um canal que eu acompanho bastante, o Peter, né? Vamos ver o que ele diz aí sobre esse caso. Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o William Bonner, que vai finalmente abandonar o Jornal Nacional. Tá? Já há algum tempo que rola esse papo, na verdade desde 2000 já rola esse papo de que o William Bonner quer sair do Jornal Nacional, né? E lembra, ele está saindo da apresentação do Jornal Nacional, ele vai continuar sendo o chefe da editoria do Jornal Nacional, ele continua na chefia das coisas todas lá, mas ele não vai mais apresentar o Jornal Nacional. O motivo disso é evidente, o William Bonner, como é a cara do Jornal Nacional, enquanto apresentador, pagou um preço em termos de popularidade por todos esses movimentos absurdos da Rede Globo por aí. E talvez esteja com medo de tomar uma Magnitsky na cara também, e por isso está saindo fora enquanto é tempo, né? Antes da coisa começar a apertar para os propagandistas do regime. Vamos entender esse caso aqui, porque fala muito sobre o que está acontecendo na Rede Globo e em outros jornais. A gente já viu um monte de apresentadores aí conhecidos da Globo News e coisa e tal sendo trocados. Por quê? Esse pessoal está vendo que chegou no limite, eles não conseguem avançar mais com essa pauta do jeito que estão ficando muito marcados com isso, tanto em termos da empresa, da Globo, como em termos pessoais, as pessoas, exatamente, né? O William Bonner falou outro dia que ele evita sair porque não vai em lugar público, porque é xingado, porque é maltratado, porque as pessoas olham para ele feio, né? É evidente, o cara encarna tudo de ruim que aconteceu no Brasil desde a época da pandemia. Vamos falar sobre isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Toma Limonada. Se acha que é uma boa notícia, espere, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse papo do William Bonner sair do Jornal Nacional, isso não é novo. A primeira vez que eu dei notícia sobre isso foi lá na época da pandemia ainda, logo depois que terminou a pandemia. Ele falou que estava cansado por conta da pandemia e todo mundo viu os absurdos que ele falou na pandemia. Não tenho dúvida nenhuma que o William Bonner sozinho é um dos responsáveis pelo número de mortes que a gente teve aqui no Brasil, devido a ele ficar constantemente botando o pessoal nesse clima de medo, né, tratando a doença como se fosse um negócio terrível e coisa e tal, ficava todo mundo apavorado com o negócio. Isso acabou gerando um efeito nocebo na população e levando muita gente para o hospital, piorando a saúde de muita gente. A Rede Globo, a minha visão é que é um dos responsáveis claros pelas mortes na pandemia. Ao contrário de Bolsonaro, que fez tudo certo na pandemia, a Rede Globo não. A Rede Globo contribuiu de fato para fazer um ataque genocida de mídia com objetivo puramente político durante a pandemia.
começou ali a fase em que o povo brasileiro divorciou do William Bonner, né? O William Bonner, aliás, se você pegar o histórico de apresentadores do Jornal Nacional, né, o Cid Moreira até hoje é cultuado, um cara que todo mundo gosta dele, ninguém tem nada contra a pessoa, porque a pessoa, né, tá ali numa posição neutra e coisa e tal, tá apresentando as notícias. Uma boa parte da população brasileira se acostumou a ver as notícias à noite lá no Jornal Nacional e coisa e tal. Então acaba sendo uma pessoa conhecida, uma pessoa querida, até o momento em que a Globo decidiu tomar partido da esquerda e atacar a população brasileira de forma vil, visando exclusivamente os interesses políticos deles, né? Aí o William Bonner realmente ficou numa sinuca ali, né? Ele começou a ser o porta-voz. Lembra da entrevista que ele fez com o Lula? O senhor é totalmente inocente, coisa tal, não cometeu problema nenhum, segundo o STF. Cara, que nojo isso, bicho. Que vontade de dar um soco nesse cara. Realmente, aquela fala do William Bonner, pra mim, sacramentou o fim de qualquer coisa que tivesse de bom nessa figura, né? E a partir daí foi só ladeira abaixo, né? A Rede Globo dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta contra o povo brasileiro. Então, naturalmente, acabou colhendo esse ódio do povo brasileiro. É o mesmo caso que acontece com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes mandou prender o Bolsonaro em prisão domiciliar. É verdade, o Bolsonaro está preso em prisão domiciliar, mas a verdade é que o Alexandre de Moraes também está. O Alexandre de Moraes não pode ir a qualquer lugar que seja se não tiver acompanhamento de segurança, se não tiver um monte de gente do lado. Ele é odiado quase que de forma unânime pela população brasileira, né? A mesma coisa com o William Bonner, a mesma coisa com todo mundo que achou que era uma boa medida brigar, bater de frente com a população brasileira inteira, né? Enfim, isso tem um preço, né? Ou seja, é o que eu falo pra vocês, é uma coisa que é complicado o cara não poder ir no supermercado, não poder fazer nada, não poder sair de casa sem segurança, sem ter um acompanhamento e coisa e tal. Então ele estava cansado com isso daqui. Como eu falei, já tinha notícia desse tipo, Bonner pede para sair do Jornal Nacional lá em 2021, 2020. Aí, foi com a pandemia que começou isso. Até aqui ele ficou enrolando. Agora eles deram um comunicado aqui enorme, dizendo aqui, ó, há cerca de 5 anos, a Globo e o apresentador vêm trabalhando juntos e construindo a sua substituição em troca de função. Há 5 anos que o William Bonner quer sair, mas a Globo não quer que ele saia, justamente porque precisa dele para o papel de propaganda que eles têm, né? Eles sabem que vão botar outra pessoa lá, parece que vai ser o Tralli que vai entrar, né? Tá aqui a dança das cadeiras, é a seguinte... vai sair o William Bonner, vai entrar o César Tralli no âncora ao lado da Renata Vasconcelos, e aí vai ter mais uma dança das cadeiras aqui, quem é que vai assumir não sei o que lá, e o William Bonner vai continuar apresentando o Globo Repórter junto com a Sandra Annenberg. Então o William Bonner vai para o Globo Repórter, mas ele continua também como o editor-chefe do Jornal Nacional, tá? Então ele continua controlando o Jornal Nacional como editor, ele só não vai mais apresentar. Porque, de novo, como editor não aparece, não é problema para ele. O problema dele é justamente ser a cara que tem isso daí, né? E isso aqui, ok, há 5 anos que ele quer sair e a Globo insiste para ele ficar. Insiste e pagando bem, tá? Ele não ganha pouco, não. Por que agora ele saiu de vez? É o que eu falo para vocês, o sistema chegou no limite. A última aposta deles é esse julgamento do Bolsonaro. Tá o Barroso falando em pedir demissão depois do julgamento, o Alexandre de Moraes falando em pedir demissão depois do julgamento, o William Bonner pedindo para sair depois do julgamento, vai ser depois do julgamento, vai ser logo em novembro. Eles vão fazer o julgamento em setembro agora e o William Bonner vai sair. Porque eles estão vendo que não conseguem mais manter esse ritmo, né? Eles acham que quando tiver o julgamento do Bolsonaro, e acabou a polarização no Brasil, agora todo mundo vai voltar a votar no Aécio e no Lula, vai ser agora o PT versus PSDB, acabou a polarização no Brasil, que maravilha, acabamos com a direita que tem voto, agora só tem a direita sem voto de novo. Esse é o problema, eles estão errados nisso, né? Mas é a última expectativa, eles não têm mais força para continuar empurrando essa coisa com a barriga, como tem feito até aqui, né? A visão deles, o que eles não estão percebendo é que vai ser muito pior depois, tá? A coisa vai voltar com muito mais força e pior, arrisca até não ser o Bolsonaro, ser uma pessoa muito mais radical que o Bolsonaro no final das contas. Bolsonaro pode ter criticado o STF várias vezes, mas nunca desobedeceu a ordem do STF, nunca saiu das 4 linhas da Constituição. Esse pessoal tá criando um monstro, tá? Pode vir gente muito pior mais adiante, sem esse respeito todo que o Bolsonaro tinha, né? Mas enfim, essa turma toda já percebeu que não tem mais futuro, não aguenta mais ficar nessa posição. Então o William Bonner agora quer ser esquecido, né? Quer sair da apresentação do Jornal Nacional lá, já há algum tempo que ele quer isso, mas de novo, houve uma mudança agora. A mudança que houve agora é porque eles viram que não vão conseguir os objetivos dele. Até aqui, tá o William Bonner querendo sair,
mas a Globo insistindo para ele continuar. Agora ele não consegue mais, agora ele quer sair de qualquer jeito, porque... não, ele fala que estavam construindo a sucessão, porque precisou construir a sucessão. Para com isso. Rede Globo tem um monte de repórter bom lá, era só pegar um, você, vai ser o Jornal Nacional, vai entrar no lugar do Bonner. Pô, qualquer um deles iria querer isso, né? É um bom dinheiro e uma posição realmente, sem dúvida alguma, de muito destaque, né? Então, no final das contas, esse papo de que levou 5 anos para isso, não. Há 5 anos que ele quer sair de fato, mas saiu agora porque eles viram que perderam essa batalha. Viram que o que vai acontecer depois desse julgamento vai ser muito pior, então eles já não estão aguentando o calor nesse momento, né? E de novo, é isso que eu falo, o fato do Trump ter intervido nesse negócio todo também mudou a notícia toda, né? Porque eles achavam que iam chegar no final do julgamento condenando o Bolsonaro. Tá vendo? Teve golpe mesmo, Bolsonaro fez golpe, o STF decidiu, então teve golpe, pronto, acabou, não se fala mais nisso, teve golpe mesmo, Bolsonaro golpista, se você gosta do Bolsonaro você é golpista também, e pronto, encerrado o assunto. Eles achavam que ia ter isso. Com a intervenção do Trump, esclarecendo, explanando para o mundo inteiro o que esse julgamento foi uma caça às bruxas, que não tem lógica nenhuma, nunca que eles vão conseguir esse consenso. Vai para sempre ficar marcado como um julgamento injusto de qualquer forma, né? Então, eles já viram que deu merda. Eles já sabem que deu merda essa coisa toda, né? E daí, agora estão começando a tentar sair da linha de frente, né? Porque quem tiver na linha de frente quando essa merda começar a desenrolar, vai ser comido pela merda, né? Não sei se chegaria a Lei Magnitsky na Rede Globo, tá? A verdade é essa, não sei se chegaria nisso. Mas o pessoal fica preocupado, tem um monte de outros problemas que podem surgir, né? Lembra que tem toda a investigação da Seção 301 que está acontecendo lá nos Estados Unidos, e a Rede Globo pode ter problemas. A Rede Globo tá doida para conseguir um sócio americano aqui no Brasil, né? E uma das coisas que pode acontecer, eu não sei o que vai sair dessas reuniões, é alguma proibição nesse sentido, alguma limitação nesse sentido, o que seria algo muito ruim para a empresa dos Marinho. Ela tá bem fisicamente, tá bem financeiramente, tá? O pessoal gosta muito de criticar a Globo, eu também gosto muito de criticar a Globo, mas o fato é que, do ponto de vista puramente administrativo, né, de empresariado, a Globo é uma empresa bem sólida, tem uma boa grana, assim, não vai quebrar imediatamente. Mas ela tá num beco sem saída, ela tava sangrando dinheiro, né? Tá perdendo dinheiro, não consegue se encontrar nesse novo mundo que está surgindo da informação descentralizada e distribuída, e se não conseguir se encontrar muito rápido, em algum momento ela vai quebrar, em algum momento no futuro isso vai acontecer. Daí a expectativa deles de investimento estrangeiro, porque eles sabem que eles têm que mudar o padrão, entendeu? Eles têm que encarar uma nova forma de fazer negócio no Brasil, talvez com dinheiro eles possam fazer isso, né? Enfim, essa é a situação. Quem vai ser o novo porta-voz do Jornal Nacional vai ser o César Tralli. Não espere nenhuma mudança na linha editorial do Jornal Nacional, vão continuar criticando o Bolsonaro como se não houvesse amanhã, vão continuar passando pano pro Lula como se não houvesse amanhã, mas no final das contas isso daí não faz diferença, não faz tanta diferença assim, porque é o que eu falo para vocês, né? A direita cresceu aqui no Brasil e no mundo inteiro, tendo toda a mídia tradicional socialista contra ela. Desde o início, a Rede Globo critica Bolsonaro, e Bolsonaro continuou crescendo. Então, o fato da Rede Globo continuar criticando o Bolsonaro não vai mudar nada no final das contas. O Bolsonaro cresce exatamente porque apela àquelas pessoas que já saíram da influência maligna da mídia tradicional socialista, da Rede Globo, do Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, da mídia tradicional socialista por aí, né? Então não vejo grandes diferenças nisso. Vai continuar a Renata Vasconcelos lá, então vai ser Renata Vasconcelos com César Tralli no Jornal Nacional, e aí tem mais outras mudanças aqui, mas aí também não interessa, eu não assisto nenhum programa da Globo mesmo, não faz muita diferença isso daí, né? Enfim, vai deixar a bancada do Jornal Nacional como o apresentador que o Brasil não gosta, ao contrário do Cid Moreira, do Sérgio Chapelin e de tantos outros que deixaram a bancada do Jornal Nacional como pessoas admiradas, fizeram carreiras depois disso, né, continuaram queridos pelo povo brasileiro. O William Bonner sai pela porta dos fundos da história como o cara que traiu o Brasil durante a pandemia e traiu o Brasil nas eleições de 2022, né? Um absurdo isso. Aí, vocês concordam com o Peter? Ele deu bastante detalhes, né? E deu matérias que a gente nem se lembra mais, né? Comente aqui abaixo, pessoal. E para finalizar o vídeo, ó, aqui na página do Metrópolis, ó lá, Fátima Bernardes manda recado após o William Bonner anunciar saída do Jornal Nacional. Ó. A apresentadora fez dupla com um jornalista por anos na bancada do Jornal Nacional e foi casada com ele por 26 anos, né? Essa matéria é de ontem. Tem mais dos dois aqui, deixa eu ver o que ela diz aqui, ó.
Fátima Bernardes fez dupla bancada com o William Bonner após anos, né, no Jornal Nacional. Após o anúncio de saída do jornalista veterano do telejornal, a apresentadora publicou uma mensagem nas redes sociais sobre o assunto. A jornalista deixou um comentário e na conta oficial do Jornal Nacional no Instagram com votos aos profissionais envolvidos nas alterações. Felicidade a todos nas novas fases da carreira. E parabéns, William Bonner, por a sua história até aqui, escreveu Fátima Bernardes, acrescentando emojis de aplausos à mensagem. Aí tem a foto dos dois aí que foram casados. Tá certo, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acham. Será que realmente é com medo da Lei Magnitsky ou não? Que ele realmente quer ter um tempo com a família? Cansou de manipulações, cansou... Porque uma hora cansa, né, pessoal? Não tem quem aguenta, né? Viver debaixo de mentiras. Então eu quero saber a sua opinião aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.